pessoal, meu nome é Ana Carolina e sejam bem-vindos de volta a esse canal. Vocês devem estar se perguntando, né, por que tanto tempo sem vídeo? Acontece que tanto na vida pessoal quanto na acadêmica, em outros aspectos da minha vida, eu passei por bastante coisa, ocorreu bastante mudança na minha vida. Não só na aparência, por exemplo, vocês podem perceber que meu cabelo mudou, porque eu passei pela transição capilar. Mas, assim, foi muita coisa. Na época eu não me sentia pronta, não me sentia preparada para gravar. Porém, sempre pensava em gravar de novo, em reativar o canal. Só que não era o momento. Então, agora, assim, nessas férias de 2021, depois de uma longa pandemia, eu decidi que era o momento, agora é o momento de reativar o canal. Nesse meio tempo que eu fiquei parada, eu li bastante coisa. Não só no ano passado, quer dizer, ano passado não, né? Porque ano passado eu não li quase nada. Não sei porquê, não estava conseguindo desenrolar minha leitura. Mas no ano de 2019 eu li bastante coisa. E eu vou até tentar reler algumas coisas, ou quase todas, para tentar trazer esses livros de volta aqui para vocês no canal. Não vai ser tudo de uma vez, mas vai ser aos poucos e vamos ver no que dá. Para reativar, para estar já dando embalo nessa nova fase do canal, nessa reativação, nem sei se essa palavra existe, mas tá. Eu decidi começar esse projeto de leitura com esse livrinho aqui, Os Miseráveis, do Victor Hugo. Não sei como é que fala, se é Victor Hugo ou Victor Hugo. Enfim. E assim, eu decidi trazer ele dividido em partes. O que ele vai ser dividido? Em várias partes. Por exemplo, a parte 1, primeira parte, se chama Fantine. A segunda, Cosette. A terceira, Marius. Então, assim, são divisões que são bem extensas e que, pelo que eu percebi, já mudam um pouco, tanto com um time skip, quanto o tom da história. Então, eu decidi, fazer esses vídeos divididos por essas partes que tem no livro. 5 vídeos eu acho que não é grande coisa para um livro dessa grossura aqui, desse tamanho. E assim, vamos ver como é que vai ser, né? Talvez se eu achar que tem necessidade de fazer algum vídeo, dividindo essas partes, ou se eu achar que tem necessidade de juntar duas partes em uma, porque não deu muito conteúdo para falar no vídeo, aí eu aviso para vocês. Vamos começar a falar da primeira parte, né, que é a parte da Fantine. E o livro começa falando sobre o bispo de Monsenhor Miriel. Ele é um senhorzinho já de idade, acho que deve ter seus 70 e tantos, 80 e poucos. Ele é bem velhinho mesmo, mas ele é um bispo muito bom. Ele é o bispo do condado de Digne, se eu não me engano. E eles moram, né, numa cidadezinha lá. Ele mora com sua irmã e uma senhorinha que, é meio que uma caseira, sabe? Ajuda a cuidar da casa lá do bispo, lá onde é que eles trabalham tudo, ver esses negócios da missa, lá, essas coisas. Enfim, eles começam falando muito desse bispo, assim, o que ele fez, por que ele virou o bispo. Acho que com o intuito de explicar as ações subsequentes que vão ligá-lo ao protagonista, porque o protagonista não é o bispo, nem a Fantine, que é o nome da primeira parte. O protagonista até então é o Jean Valjean. O Jean Valjean, ele é um homem que, quando ele era mais... Vou colocar esse livro aqui, gente, porque tá pesado. Era um homem que, quando ele era mais novo, ele trabalhava como podador. E ele, na época, morava com a irmã dele que criou, porque a mãe morreu muito jovem. E a irmã dele tinha tinham muitos filhos. E ele trabalhava para ajudar a sustentar essas crianças, porque a irmã parece que largou o marido, porque ele... Não sei se parece que ele tinha problemas com bebida ou ele tinha morrido, eu não sei, não entendi direito. É porque faz um tempinho já que eu já li, né, gente? Desculpa. Mas, então, ele ajudava essa irmã a criar essas crianças. Ele trabalhava muito, só que eles eram muito pobres, porque o emprego dele não dava muita coisa. Aí ele
assim, sempre foi uma pessoa muito boa, tratava as crianças muito, muito bem. Mas aí chegou uma época que essas crianças começaram a passar fome, porque as coisas começaram a ficar difíceis. Aí ele, desesperado, porque as crianças estavam com fome, roubou um pão de uma padaria e a polícia acabou pegando ele e prendendo. No início, acho que ele recebeu uns 3, 4, 5 anos, ou uma média assim. Só que em decorrência das fugas sucessivas dele da prisão, ele acabou ficando preso por 20 anos. E nisso, ele perdeu completamente o contato com a irmã e com os sobrinhos. E ele acabou se tornando uma pessoa má. Assim, não necessariamente má, mas ele criou muita raiva da vida e muita raiva da situação, porque ele achou que foi uma pena completamente desproporcional para uma pessoa que tinha roubado um pão porque estava com fome. Aí ele foi meio que criando ódio com relação a tudo, não só ao sistema, como as pessoas, e acabou se tornando mal, se corrompendo. Aí depois de 19 anos ou 20, enfim, ele é solto. Só que assim, ele ia passando pelas cidades, ele tinha que apresentar um cartão amarelo. E esse cartão amarelo, depois que as pessoas viam esse cartão, eles tratavam ele com extremo preconceito, não deixavam ele se hospedar nos lugares, nem mesmo no estábulo lá, com tipo um cobertor, palha, eles não deixavam, não queriam que ele entrasse lá. E ele foi sendo recusado por todas as pessoas com quem ele encontrou, até que ele chegou na casa do bispo. E o bispo acolheu ele, mesmo sendo contra o que dizia a irmã e a senhora Magloire, que é a mulher que trabalhava lá com eles. E o bispo aceitou ele lá, tratou ele muito bem, inclusive, ele ficou surpreso. E aí ele foi, na hora de sair, ele roubou o bispo. Fugiu, só que pegaram ele, trouxeram de volta e perguntaram pro bispo o que tinha acontecido. Tipo assim, perguntaram pro bispo se ele conhecia o homem e conhecia as coisas. E ele disse que tinha dado as coisas pro Jean. Aí assim, o Jean ficou muito perplexo, assim, sem acreditar na beneficência e na bondade desse senhor, desse bispo. E a partir daí ocorreu uma modificação na vida dele. A história do Jean inicial é essa. Aí temos a história da Fantine. A Fantine, ela era uma mocinha no início do livro de uns 15 anos aproximadamente. Aí no início do livro ela tá com suas 4 amigas, que eu não me lembro bem, mas assim, são 4 não, né? No caso são 3 amigas, ela era a quarta. E assim, essas pessoas são, apesar de se dizerem amigas, eram meio que colegas, sabe? Assim, não se preocupavam muito umas com as outras. E a Fantine, ela junto com essas amigas, elas estavam enamoradas com 4 rapazes, sendo o mais velho e o líder deles chamado Tholomyès, e ela meio que estava apaixonadinha por esse rapaz. Ela não tinha família, acho que ela tinha sido criada por tios ou por, assim, não se sabe exatamente a origem, mas ela estava desamparada na vida. E ela, com primeiro romance, né, ela era uma mocinha muito jovem, acabou se apaixonando por esse rapaz. Ele tinha acho que 28 anos, se eu não me engano. E eles tiveram um relacionamento por algum tempo, se eu não me engano, acho que já era mais de um ano, era 2 anos, alguma coisa assim, mas era mais de um ano. Então, um determinado dia, esse cara e seus amigos simplesmente somem. As outras meninas, já mais velhas, mais experientes, simplesmente acharam graça e quiseram ficar com outras pessoas. A Fantine, ela não, porque a Fantine já estava grávida e ela tinha uma filhinha de 1 ano e pouco. E assim, ela foi abandonada e o cara simplesmente foi embora. Provavelmente ele sabia sim que ela tinha uma filha, porque é meio difícil você não saber, né? Porque ela deve ter contado pra ele, mas ele estava livre, né? Tanto na época como hoje em dia também acontece, para poder simplesmente ir embora e abandonar ela sozinha. Então a Fantine, ela vai acabar passando aos perrengues, porque como é que ela vai criar uma criança sendo que ela tá sozinha? Aí ela tenta viajar para a cidade natal dela
E assim, sabendo que seria difícil, porque na época era extremamente mal visto ter uma criança assim fora do casamento, ela deixou a criança, a menininha, que é a Cosette, tem até outro nome, mas eu não lembro direito o nome dela, com uma senhora, a senhora Thénardier, para cuidar dessas crianças, porque ela viu que ela passando pela cidade, viu que as filhas dessa senhora Thénardier, elas estavam muito bem cuidadas, muito arrumadinhas, limpinhas, e ela perguntou se ela poderia cuidar. E obviamente a Fantine, ela disse que mandaria mensalmente, pagaria para cuidarem dessa criança, da filhinha dela, enquanto ela conseguia emprego, porque senão ela não ia conseguir trabalhar e as duas iam acabar passando fome, iam acabar morrendo. A mulher consultou o marido, eles disseram que sim, que eles poderiam ficar com essa criança, e a Fantine foi. Em um determinado momento, o caminho dela e do Jean Valjean vão se cruzar. Mas assim, eu não vou falar tanto. E assim, essa criança, ela é muito maltratada, tipo assim, gente, ela é tratada como, no próprio livro diz, melhor do que o cachorro, mas pior do que o gato. Ela, assim, ela é tratada como um animal. A senhora lá, ela cuida bem apenas das filhas, a Fantine, desculpa, a Cosette não, a Cosette ela sofre pra caramba na mão dessa mulher. Mas enfim, gostando bastante do livro, gostando bastante dessa primeira parte. A única coisa assim que eu achei que complicou, assim, tirando a linguagem, porque é normal, um livro mais antigo, não é desse país, ou seja, a linguagem é mais difícil da gente compreender, mas assim, o que mais pesou é porque assim, ele acho que foi um livro meio que escrito para as pessoas da época e para os franceses. Ele deve ter escrito mais ou menos em 1800 alguma coisa, porque eu não consultei a data exatamente. Então aqui tem muita referência de coisa que está acontecendo na França na época, tem referência de lugares. E assim, quem não conhece não sabe. Então assim, tem que ter paciência com muita coisa. Não atrapalhou a leitura, mas assim, se tornou um pouquinho chato de ver. Tipo assim, você simplesmente não vai entender, mas não, se você pular não atrapalha o contexto da história. Enfim, acho que é só isso, assim. Gente, o final dessa primeira parte é tipo muito de cortar o coração. Ai, porque o destino da Fantine, do próprio Jean, aqui na própria primeira parte, assim, não é legal, é bem triste. Inclusive, chorei a primeira vez que eu li, porque assim, primeira vez assim, eu já tinha começado a ler esse livro faz um tempo já, só que como eu fiquei muito tempo sem ler, eu decidi que era melhor começar de novo, porque tipo assim, eu não gosto de dar longas pausas nas coisas que eu tô vendo. Enfim, logo vai ter a segunda parte. Eu acho que esse vídeo deve ter ficado um pouquinho grande, mas enfim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se você gostou, já clique em curtir, já se inscreva, ative os sininhos para não perder nenhuma notificação e até o próximo vídeo.